Olá pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com a Priscila Dias, conselheira tutelar na cidade do Guarujá. Vamos conversar um pouquinho como ela chegou até lá, né? E entender o que acontece na cidade aqui ao lado, no Guarujá. Priscila, obrigado por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite, né? Fácil. Por estar aqui conversando com a gente um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou nessa situação do conselho. Eu cheguei, boa tarde, né? A Priscila Dias, sou conselheira tutelar no Guarujá, Vicente de Carvalho. Nós viemos de uma família de conselheiras. A minha tia foi conselheira tutelar da cidade, a dona Dice, né? Dice Cabral, fez acho que 2 mandatos até. E depois veio a minha prima, a Marcela. E deu continuidade. E foi quando eu, depois de formada, né, eu sou pedagoga, tenho pedagogia, tenho magistério, e vim para a área com o pedido da minha tia Dice. Minha tia veio a falecer. E hoje eu sou a conselheira da minha família, né? Porque minha família é bem conhecida na cidade e conseguiu, né, colocar-se mais uma conselheira na cidade. Você já vem aí algumas gerações aí ajudando as crianças na cidade, né? Isso. Bacana. Quem foi a primeira? Foi a sua tia? Isso, a Dice. Quantas fases dela? Acho que 2 mandatos. 2 ou 3 mandatos. Depois veio a minha prima Marcela. Também ficou quanto tempo? Acho que 2 também. Ela saiu e depois veio eu. Eu vim na primeira, né? Quando eu fiquei desprodutiva, não consegui. Aí na próxima eu consegui. E estou de conselheira. Bacana. E como é que foi todo esse processo, né, para você chegar, né, como conselheira, o último processo? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o último processo. Teve documentação que é necessária, né, que há um tempo atrás eu tinha, né, quanto à exigência. Eu acredito que tem que ter mesmo, né, a documentação primeiro, depois da documentação veio o processo seletivo, foi a prova, depois a eleição. A prova como é que é? É o mesmo esquema daqui, assim, tem a parte de redação? Redação, tem ECA, né? Tem as municipais, tem SINASE, agora, né? Tem também... Aqui vai ter o psicológico, teve, né? O teste. Na outra, né? Na nossa não teve, graças a Deus. Será que precisa? Acho que depois. É importante, né? Seria bom. E aí, como é o que falta, né, para nós conselheiros que estamos na área, o acompanhamento, isso falta muito. Assim, nossa cidade. Cuidar de quem está cuidando. Cuidar, né? de quem está cuidando. Acredito que isso é necessário. É o que a gente mais tem visto aí, foi onde chamou a atenção muito até na pandemia, né? Porque a galera da linha de frente e tal, bacana, eles estavam ajudando, mas depois quem cuidou deles ou quem está cuidando deles, enfim. Nós precisamos. E aí, como é que foi a eleição? Conta um pouquinho da rotina, quantos votos, enfim, como é que foi? Minha eleição foi bem até tranquila, eu achei. E aí, quanto tempo foi? 45 ou já foram 3 meses? Não, acho que foram 45. 45, né? Eu tive 771 votos, né? Nós somos uma conselho dividido em 2 zonas. Quantas bases são? Quantos votam, né? São 2 zonas, né? Tanto o Guarujá e Vicente de Carvalho são 2. E aí quem mora para os bairros da zona do Guarujá vota no Guarujá, né? E quem mora para Vicente de Carvalho, Morrinhos vota em Vicente de Carvalho. E sempre Vicente de Carvalho é mais concorrida. Foi bem concorrida a minha eleição. Mais votado da nação, que trabalha com nós, né? Teve 1.200 votos, então... Bastante, né? E só vota em um. Só vota em um lá. É só um. Você tem que escolher o seu, né? Você tem que escolher e votar em um. Como é obrigatório, então você tem que fazer o trabalho, né? Trabalhar, conhecer as pessoas. Então a concorrência é grande lá, né?
E quantos candidatos vieram quando você fez a prova? Na última, né? Na última eleição, quantos candidatos vieram? Acho que foram 16. Por aí. 4 anos atrás, né? 16. 16 candidatos. E a expectativa agora para as próximas, já tem ideia de quantas pessoas? Não saiu nada? Ideia não. Saiu agora, né, na tribuna, enfim, eles estão começando a trazer um pouquinho dessa informação. Saiu na Record uma matéria também falando da eleição em si, enfim. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser, né, de forma geral. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho, falando já, né, na sua realidade, no seu dia a dia no Guarujá, qual é a tua maior demanda lá, o teu maior, não diria problema, mas o teu maior número de atendimentos que você tem? É na educação, é na saúde, é no bem-estar, é na proteção, na segurança, enfim, fala um pouquinho pra gente, né, de como que é. Lá acho que um pouquinho de cada, né? Tá. Escolas, creche, né? Acho que hoje está um período de muito pedido de creche. E o social, né? Social, a pandemia trabalhou muito, né? Muitas pessoas ficaram sem trabalhar. E assim, teve bastante pedidos de ajuda, né? Auxiliar e encaminhar os órgãos. Vai fazer o suporte mesmo. Isso, requisição, né? De tratamentos também, saúde a gente atende. E como é que, de forma geral, o que mais, né, claro que tudo é urgente, tudo é importante, mas de forma Teve geral... muito, né, que está tendo até, o que mais chama com a atenção pandemia, hoje? são os postos de abuso, né? O abuso com a pandemia, acredito que a escola é um lugar muito importante, né? Eu sou professora e eu acredito que a escola salva e tira de mãos de terceiros. Com a pandemia fora da escola, muitas crianças ficaram à mercê. Qualquer pessoa, sem estar no bem-estar, sem alimentação. E dentro da escola, fora, deu mais espaço para isso, né? Para acontecer. Está tendo muita suspeita. E hoje elas estão relatando, né? Tá. Quando retornar à escola, está vindo os relatos. Com confiança de contar, talvez a família, como está na escola. É difícil. Deixa eu pegar aqui o seu. Pode desligar. Pode desligar. E Priscila, me diz uma coisa, de forma geral, né, assim, a gente sabe de todo o cenário, o que tem, qual é a expectativa, né, de vocês nesse sentido, assim, desse evento pós-pandemia, né? A gente sabe que na pandemia causou muitos traumas, né, de forma geral, nas famílias, mas como é que vocês têm, né, tratado, avaliado isso lá no Guarujá? Respeito do... Esse impacto que causou nas pandemia? famílias da pandemia. Assim. Os órgãos dão suporte, né? Lá no Guarujá tem algumas instituições que estão dando um atendimento para algumas famílias. Tem umas ONGs que estão trabalhando bastante com isso. Quando tem necessidade de esporte, essas coisas lá estão suprindo até. E conversar mesmo, caminhar. Quando procuram nós, a gente caminha com os órgãos. Tanto CREAS, né? Mas eu acredito que precisa de mais. Mais um pouquinho, que tá pouco. A população aumentou muito, né? Essa seria, né, o próximo item. Hoje, na cidade, as duas bases são suficientes para fazer o atendimento? As bases têm estrutura, né? A gente sabe que tem situação de depende de verba, né, do executivo, enfim, depende um pouquinho de estrutura lá. Vocês têm essa estrutura? Quantos são, né, no total, enfim? Nós somos em 10 conselheiros. 10 conselheiros. Para 300 mil habitantes, eu acredito que falta. Falta conselheiros. Não dá. A demanda é muito grande. As localizações são bem longe. Falta a demanda de carro. Carro para plantão.
às vezes pode tocar num lugar longe e nós só temos um carro para atender. É um carro para as duas bases? No período de plantão, sim. Tá. Mas no diário não, cada base tem seu carro. Mas necessário que haja mais. Nós estamos, a população já atingiu 300 últimos. De acordo a 100 mil do conselho. Então precisava de mais um conselho. Porque senão fica, não dá conta, né? Bacana. Priscila, fala um pouquinho da área, né? Vamos entrar na área da educação. A situação em geral das escolas, como é que é isso aí? É suficiente? Não é suficiente? Enfim, creche, principalmente creche, né? Não digo nem as escolas, porque as escolas geralmente você acaba resolvendo, joga para cá, empurra para lá, enfim, tem algumas, né, possibilidades às vezes de, né, acertar o transporte para ir quando a criança é mais velha, mas de forma geral, conta um pouquinho de como que está a situação do Guarujá. As creches estão superlotadas, mas estão aumentando, né? Aumentaram algumas creches, fizeram algumas, e elas estão um pouco cheias. Então, a procura é bem grande, né? Hoje muitas mães trabalham, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é essa relação do Conselho Tutelar do Guarujá com as escolas no Guarujá? Lá, cada conselheiro toma conta de uma escola e fica como, né, como responsável daquela unidade. Da unidade. Eu tenho até que Nesse caso a relação tem que ser boa, né? Minha não tem muito relação o que é fazer, boa né? com minhas diretoras e diretores. Tem que ter, né? É um trabalho conjunto, não adianta. Então, no caso de vocês ali que, né, não tem outra pessoa para tratar, a relação tem que ser boa, né? Não tem como... Em conjunto. Tem alguns fiascos, umas briguinhas, mas... Faz parte do dia a dia, né? E eu também moro próximo, né? De muitas escolas. Já dei aula em algumas, então eu conheço bastante pessoas da educação. Bacana. Priscila, fala um pouquinho pra gente da relação com o poder público de forma geral. Vocês são convidados para, de repente, fazer parte das políticas públicas, são escutados, né, algumas ideias ou algumas coisas que vocês passam, seja para o legislativo, seja para o executivo, seja para os outros órgãos públicos em geral que atuam na cidade. Como é que é essa relação de vocês lá? A relação é um pouco fechada, né? Eu não tenho muito acesso, eu sou nova, né? Não tenho, mas tem conselheiros que conseguem até fazer essa ligação. Tá. E quando pedimos, somos atendidos, mas não sei, nem sempre, né? Mas conversa com o juiz, conversa com o promotor, dá pra ter uma conversa boa. Não, legal. Priscila, entrando um pouquinho, né, nessa área de segurança, eu queria que você contasse aí um pouquinho como é que foi essa onda, né, de invasão em escola no Guarujá. Como é que vocês trataram isso, enfim, como é que vem sendo essa situação? Eu, como conselheira, eu acredito que precisa de mais seguranças. Foi um período muito difícil, muita falta escolar, você está vendo muita ficou até, uma ficha que a gente já tem, gente, falta já também, né? Assim, devido sim à pandemia, ou a pandemia não, os atentados de estudar. Essas situações que tivemos, né, na cidade. E espero que não tenha mais, foi assustador. Você vê mães preocupadas com a segurança, né, que é fraca, eu acredito que é fraca ainda. Não deveria ter mais segurança nas escolas, eu acredito que deveria ter um detector de metal, acho que é muito importante, né, a segurança, porque às vezes qualquer pessoa entra. Qual foi a medida assim, que foi adotada nesse sentido para melhorar essa, ou passar pelo menos uma sensação melhor? A guarda municipal ajudou, né, bastante. Fez bastante rondas, uma das medidas que foi necessária, tinha que estar nas escolas. E as escolas que eu atuo teve sim essa. Acho que a maioria das escolas do Guarujá, o pessoal deu essa atenção. Porque foi difícil, foi triste de ver a situação que nós estávamos. Teve um caso na escola que eu atendo, mas foi resolvido, graças a Deus.
Mas chegou a ter algum caso efetivo no Guarujá ou foi só aquela história de boato, de alguma coisa? Teve sim um caso, mas foi resolvido. Tá. Teve as medidas que foram tomadas, foram bem necessárias, você atendeu e encaminhou para o processo. Legal. E, Priscila, como é que, né, de forma geral, a gente sabe, né, quando a gente fala... Nervosa, viu, gente? Não. Pra mim é novidade, eu nunca participei disso. Quando a gente fala da criança, né, em situação, né, de vulnerabilidade, eu queria que você passasse aí um pouquinho quais são os caminhos, né? A gente sabe que não é só a criança, o problema geralmente não é só a criança, a gente tem ali a criança no farol com bolinha ou vendendo bala, e a gente sabe que não é só chegar lá pegar a criança e internar, não é pegar a criança e levar de volta para casa, tem outros problemas por trás disso daí. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, As crianças do sinal. dessa rotina. As crianças do sinal. A maioria das crianças do sinal são atendidas pelo conselho, muitos acham que não. A maioria já vem de situações, né? A família já são atendida. incidentes. E o sinal não é o conselho, e sim abordagem de rua. A gente recebe muita denúncia frente a isso. Ah, o conselho tutelar não faz nada. Mas pá, não é o conselho. Eles têm a liberdade de estar. O povo não entende isso ainda. E a abordagem de rua. É uma equipe que trabalha com isso. Acho que precisa de até mais atenção sobre isso, né? O que fazer para tirá-los? O que ocupá-los? Acho que falta. Nossa cidade está faltando. Isso para os adolescentes, eu acredito que precisa de mais campos. Tanto de trabalho, não temos. Temos o campo, que é bem importante para a nossa cidade, mas precisamos de mais. E o campo foi ampliado, né, agora, mas não sei se ainda foi o suficiente. Né? Não é o suficiente. Infelizmente não é o suficiente. Precisamos de mais, de tirar essas crianças da rua. Porque só a escola não está suprindo. Precisamos de mais atividades para eles. E é o que leva, né? Porque, vamos supor... E até atividade esportiva também, isso, né? Não tem muito espaço, né? Muitas crianças hoje, né, são atendidas no se você for na residência, não tem uma TV. Eu tenho adolescente que não assiste TV desde 6 anos de idade. E assim, muita gente não entende essa atividade. Ah, mas ele está na rua. Está, não tem uma TV, não tem um ventilador. Então falta, né? A assessoria social, falta essa parte. E assim, ele vai fazer o que dentro de casa? O que vai prender? Né? Vai prender o calor, a rua atrai, né? Porque eles têm um meio de ganhar um dinheirinho para comprar algo, porque é necessário até. Não deveria estar em outro lugar. Às vezes dá para entender um pouco. Não dá muito para fugir. Quem está de fora vê de outra maneira, né? Mas quando você está lá dentro mesmo, é doloroso você chegar em casa e saber que você tem e o outro não tem. Eu atendo casos muito tristes mesmo. Quantas crianças vocês atendem por semana, por mês? Tem uma noção assim? A demanda é bem grande. Bem grande. A denúncia de 100, né? Geralmente as denúncias de 100 e até no telefone mesmo, são anônimas. São bastante. E lá vocês têm plantão 24 horas, direto? Trabalhamos de plantão noturno, plantão sábado e domingo. Muitas pessoas não entendem que tem plantão. Acho que eles só trabalham de segunda a sexta. Não, trabalhamos até 24 horas também. E o conselho não para. Não para e sempre tem demanda. Isso é triste, né? Não deveria ter. É bom não ter. Era bom que não estivesse, né? Mas tem. Não, é difícil. Recentemente eu estava com um amigo que atualmente é conselheiro, a gente estava tomando um café e chegou uma criança vendendo bala, né? E foi muito engraçado, eu olhei para ele e falei, tá vendo? Não para, né? Assim, toda hora, tal. Aí, né, a gente fez a abordagem, né, conversando com ele lá, tal, com a criança, para que ela falasse, né, de onde ela veio, o que ela faz, tal. A gente acabou descobrindo, ela não era da cidade, né, veio à praia, e aí, né, aqui tudo é muito próximo da praia, e aí ela, né, de manhã ia à praia, à tarde vendia,
e aí no dia seguinte ia para a praia de manhã, ia vender à tarde, fazer esse revezamento e tal. E era, na verdade, uma forma deles conseguirem ficar um pouco mais na cidade, para ver se, se eles conseguissem, se a família conseguia se adaptar e tal. Então, assim, não dá para dizer que não acontece, acontece de todo lado. Isso lá no Guarujá tem bastante, não? Porque a gente fala aqui, porque aqui a gente vê que é assim, tudo muito próximo da praia, né? O Guarujá também é. E, então, o Guarujá tem essa divisão, né? Guarujá, Vicente de Carvalho, as pessoas acham que não, lá não tem. Não, é igual, ó. Tem praia, que é o que chama a atenção. De lá pra cá, de cá pra lá, ainda tem isso. Atravessou de Santos para Vicente de Carvalho, de Vicente de Carvalho para Santos. E eles sempre estão. Como é que tá, né? Fugindo um pouquinho do tema de criança, mas ainda dessa parte da família, como é que está a situação lá do pessoal em situação de rua, de forma geral? Tem muita criança, tem muitas famílias, não? Como é que é isso? Como é que está esse cenário no Guarujá? Vamos falar para o Vicente Carvalho, né? Não tem muita família não. Vicente Carvalho. Acredito que tem muita comunidade, né? O Guarujá deve ter mais. Nós somos rodeados de comunidades, né? Então acredito que eles ligam mais para a comunidade, mais fácil, né? O aluguel, tudo para morar. E não vejo muitas crianças. E nem famílias, assim. Agora, o Guarujá tem algumas famílias, mas aí que vem de outra cidade mesmo, né? O trabalho de mandá-los para a cidade também tem. Que faz essa abordagem. A gente faz assim. Esse atendimento, né? Isso, quando tem alguma criança, a gente procura saber de onde é, para ficar localizando na cidade. Me diz uma coisa, estrutura fisicamente, fica uma realmente em Vicente de Carvalho e uma no Guarujá ou não? Ficam as duas em Vicente de Carvalho? Sim, o conselho tutelar. Uma em cada lado? Uma no Guarujá mesmo, no centro. E a nossa é no centro de Vicente de Carvalho. Oscar Sampaio 66, no centro de Carvalho. Quem precisar do atendimento pode procurar das 8 às 18. Então é um órgão que funciona até às 18 horas. Acho que é o único órgão que funciona até às 18 horas. E do Guarujá é no centro do Guarujá. São próximos, né? Aos pontos de ônibus até não é difícil de encontrar. Bacana. Priscila, você que já está há algum tempo aí, né? Você já tem É meu primeiro mandato. Um conhecimento, né, das histórias aí, seja na sua prima, seja, né, dos seus familiares que já participaram, qual foi o maior desafio que vocês já pegaram lá, que você já ouviu, né, assim, delas comentando, assim, tanto uma quanto a outra? A minha prima não ficou muito tempo, não aguentou, né, psicológico, eu acredito que realmente tem que ter um tratamento para nós, não temos, os conselheiros não têm. Nós temos planos de saúde, não somos tratados igual funcionários públicos, muitas pessoas acham que não somos funcionários públicos, não somos. Tudo para mim é triste, né? Tudo para mim é triste, todas as situações que vêm de maltrato das crianças. Eu não peguei nenhum caso assim que eu posso falar, grave. Que seja menos mal, né? Eu fico até com medo. Acho que eu oro toda hora que eu saio de casa. Acho que cada vez que o telefone toca, alguém chama para alguma coisa, você já fica com aquela situação. Tudo é grave, né? Quando envolve a criança, a gente não tem muita noção né, de como é que é. Se você não trabalhar a sua cabeça, você vem destruído. Tem dia que eu vou destruído. São casos diferentes um do outro. A maioria dos atendimentos vocês fazem dentro da unidade ou vocês fazem fora? De forma geral, no dia a dia. Que vocês, na verdade, assim, como é que é a rotina, né? Nós tivemos aqui com o pessoal de São Vicente, eles falaram que um dia na semana eles saem para visita. Sai de vocês. Nossa escala, né? Vou falar pela escala onde eu trabalho. Eu atendo 2 dias da semana. Então, a gente tem um dia específico para atender. Então, onde vem a procura de atendimento, né? O pessoal vem de requisição de documentos,
atendimentos de escola, vaga escolar, transferências. Então a gente faz esse atendimento, eu falo na sede. Então a gente atende na sede. Tá. Um dia você atende no noturno, você fica no plantão, hoje eu estou no noturno. Então é das 6 da tarde, né? Eu pego o plantão no telefone. Eu fico até às 8 da manhã. Então esse período todo, se tiver alguma ocorrência, ligação, geralmente vem guarda municipal, delegacia e hospital, PS. Então nesse período de noturno, vem mais alegações desses locais. E eu atendo na rua, que é a denúncia. Então, essa denúncia a gente visita, vai atrás da família, faz essa buscativa que tem que ser feita. Se tiver uma denúncia de emergência, quem faz, se tiver no período da denúncia. Aí você vai nesse horário de cidade. Ou carro, pode dizer que você está com carro. Tá, é o dia que você tem essa facilidade de ter o trânsito para. Isso, e responder tudo, tem que responder. Porque o juiz também manda pedir no Ministério Público, fazer buscativa dos adolescentes que são atendidos, né, que tem adolescentes que passam por nós, vai para abrigo, depois voltam, né, que às vezes só tem aquele que está para ir, e a gente faz essas buscativas que o juiz pede. Como é que está a situação lá nessa parte de abrigos? Nós temos 3 casas na cidade, são para adolescentes, e uma casa, 8 de adolescentes, uma menina, menor, 2 de adolescentes, 3 de adolescentes e uma de crianças. Isso, que é o Arma, tem o Armanaim, a casa do menor, e tem o Guarujá, tem a Santa Rosa, somos um 4. E tem a casa de passagem, que é aquele momento de estudo, né? Que atende de emergência, tira a criança do bis, coloca na passagem até verificar a situação da criança. E essas casas ficam mais ou menos aonde na cidade? No centro? Centro, na Enseada, Santa Rosa, Vicente Carvalho, que são as criancinhas. Não estão cheias. Então acho que é Não, perguntar como é que é a estrutura lá, vocês estão. Precisa melhorar, mas estão. Mas ainda está tranquilo. Tá tranquilo. Não tá... A gente bate em cima assim, o conselho vai lá, dá uma. A gente chama atenção, encaminha para o Ministério Público. Não tem muito o que fazer, né? Essa Sim. relação com o Ministério Público tem que ser muito próxima, né? E assim, tá bem melhor. Como é que é, assim, a situação dos, né, vamos falar um pouquinho dos atendimentos quando envolve, né, saúde, enfim, alguma coisa mais grave, como é que vocês fazem lá? Primeiro a gente pede para a saúde, né? A gente faz uma requisição. Por que não está atendendo? Querendo uma resposta. Então, uma menininha em uma cirurgia, no vídeo de... Se não atender, nós vamos encaminhar para o Ministério Público, onde é necessário. Se não está tendo o atendimento, alguém tem que se movimentar. Alguém tem que responder. Porque senão não dá. O bichinho fica perto nessa situação. Eu nunca peguei nenhum caso assim. Tem um conselheiro que é bem ativo nisso, na saúde. No Guarujá, né, pelo menos a cidade perdeu um equipamento esportivo grande, fez a reforma do campo, depois fechou. Como é que está isso? Assim, é um equipamento que, né, parou, podia estar à disposição para, né, gerar alguma coisa, né, de útil para as crianças, para a sociedade de forma geral, e pelo menos a última informação que a gente teve aí na mídia foi que estava fechado. Como é que está isso? Como é que é? Tem alguma expectativa? Como é que está isso? Eu acredito que eles vão, eu espero, né, trazer para... Eu lembro quando eu era do Cefam, tinha muitos, né, jogadores mesmo, a juventude para jogar. A minha tia trabalhava até no esporte. E hoje a gente vê aquilo ali parado, é triste, né? Triste. Seria bom colocar para atividade dessas crianças. Queria tirar um pouquinho da rua. Precisa rever isso. Quantos equipamentos, você tem mais ou menos uma ideia assim, desses equipamentos que poderiam estar, né, em uso para as crianças, para fazer algum tipo de atividade e não estão? Porque, né, como parado? A gente tinha, eu, pelo menos o que eu lembro, eu joguei, né, tem bola lá no Vicente Carvalho. Eu também já joguei bola, hein? Jogava bem ainda, joguei já na DG também.
E aí a gente jogava no campo onde é o Santos Brasil hoje, né? Então tinham ainda alguns campos de futebol, alguns espaços, né? Que as crianças podiam Mas brincar e tem tal. campo. Então alguns lugares eu acho que ainda tem, né? Eu tenho um projeto social que me encaminha bastante, ele é aberto também, lá no Campo do Itapema, meu amigo. Ele tem um projeto, sempre que as crianças pedem, tem o pessoal da Conexão também, que está bem, hoje está bem ativo com os esportes. E essa Praça da Favela, né, que está balançando agora. Que acho acaba que ajudando a organizar as coisas. está dando né? uma movimentada nos esportes. As crianças estão bem contentes com isso. É pouco difícil, tem muitas crianças que não têm condição. Eu tenho um amigo também, mas ele faz por ele mesmo. Eu vou até dar um alô para ele, o Emidio é uma pessoa que, o cara é gente boa, ele faz alguns campeonatos para as crianças mesmo, boa vontade dele, movimenta as crianças atrás dele e é bem importante. E onde eu moro, minha família tem um campinho, né, um campinho de futebol, e lá tem bastante atividade, mas ainda falta, essa é a verdade, ainda falta. O futebol é importante demais. Eu gosto do futebol, eu venho de família de jogador, né? Eu sou primeiro Marcelo Passos. O meu tio Elísio também dava aula no campo de Itapema, por filho. Então, eu acho que isso aí é o caminho. O esporte é o caminho. Tira da rua, né? Não tem como não lembrar disso, né? O esporte é o que mantém a atenção, né, da molecada para... Eles gostam. Também o pessoal está ativo nessas taças Na aí. ideia Né? na estrutura da taça das favelas aí, né? Eu vejo que está legal. Priscila, fala um pouquinho, né? A gente sabe que queria que você falasse um pouquinho agora desse avanço que teve da área portuária ali em Vicente de Carvalho, com as reformas, né, das pistas, tal, aquele movimento. Mas aí eu não sou entendida, não. Ali é uma bagunça, né? Ali, né, a gente sempre foi um espaço, né, mais tranquilo, o máximo que tinha movimentação de trem, aí, e assim, de uns 5, 10 anos para cá, né, o porto está avançando para a cidade. Como é que é isso lá, né? Assim, como é que as pessoas têm visto isso? Porque eu pergunto, né, meu pai reclamava bastante, ninguém fala nada, quando você vê já estão fazendo, tal, não tinha faixa, não tinha audiência pública, não tinha nada, então assim, né, hoje meu pai não é mais vivo, então ele não reclama mais, mas de forma geral, como é que é esse impacto, né, do movimento portuário para dentro da cidade, principalmente ali que é um pedaço estreito e pega a avenida, né? Então... Sim. Eu acho que precisa mudar um pouco as mãos, né? As estratégias de chegar nesses locais. Eu acho que atrapalhou um pouco a redução de acidentes. Mas também ajudou, porque assim, eu já dei aula numa escola dentro da Conceiçãozinha, então é um bairro que é lá dentro mesmo já, né? Lá perto. E eles dão bastante ajuda, né? Ele faz, tipo assim, abre para as crianças conhecer. Tem alguns projetos lá dentro dessas empresas que a gente consegue levar as crianças. Então vem uma renda também, vem um retorno. Por mais que teve algumas mudanças, mas tem um retorno. E muitos estagiários, né, jovens aprendizes estão lá. O Campi também tem bastante estagiários que estão na área, na verdade, do portuário. Mas temos que ainda dar uma vistoria para ver quantos que tem de aprendizes, que é necessário. Acho que falta isso também, essa busca ativa, né, para ver se a gente consegue inserir mais esses adolescentes dentro dessas empresas que são de porte enorme. Eu acredito que tem a boa, né? Precisamos averiguar. Bacana. Silvia, eu queria que você... Vamos lá, vamos tentar não pegar casos muito polêmicos aí para não gerar muitos problemas aí. Mas de forma geral, eu queria que você comentasse aí como é que está a expectativa da cidade para esta próxima eleição, que será esse ano, né? Se as pessoas sabem que vai ter eleição, se as pessoas não sabem, se elas têm, né, ideia, se elas conhecem o trabalho do conselheiro, se elas não conhecem, como é que é essa... As pessoas conhecem para nós o conselho, né?
Só quando é procurado precisa mais de mídia, eu acho, de informações das pessoas. E eu fico triste às vezes. O trabalho não é fácil, as pessoas acham que é fácil. Tem aquela visão, né, do conselheiro, que é pedir emprego, que é isso. Não é, gente. Você vai ver, você explica o seu trabalho, o que você requisita, né? Você cobra, né? Você pede, você tem esse poder. Eu falo para as pessoas, gente, vocês podem nos procurar. Nós não somos bandidos. Como o povo acha que a gente vai lá, os bichos papão, o conselheiro, o bicho papão. Não. Nós vamos sim correr pelo certo, andar na direção correta. Se você está fazendo algo errado, nós vamos cobrar. Mas também estamos para ajudar. As pessoas não entendem que nós somos um braço. Que as pessoas são muito leigas, essa é a verdade. E quando você fala, você consegue? Não acredito, tipo, poxa, coisas assim, fáceis. Eu costumo no meu atendimento falar, às vezes a pessoa só quer desabafar, uma escuta, um abraço. Eu falo, meu Deus, eu não achava que era assim. E eu tenho até medo, às vezes quando chega uma cartinha do conselho tutelar, eu tenho medo de vir. E eu paro na rua, às vezes, e falo, gente, vai lá, né? Eu te ajudo. Quer uma ajuda? Eu de caminho, quando você precisa, né? Meu filho não consegue um psicólogo. Vamos atrás. E eu vejo as pessoas chegarem, mas eu fui ali, fechar a porta. As pessoas, assim, o ser humano hoje é muito triste, as pessoas não se importam com a vida próxima. E trabalhar com o ser humano é muito. Você vai ter as pessoas que xingam, as pessoas que não gostam, mas só de tu receber, muito obrigada, obrigada. Eu digo, de nada, as pessoas vão lá dar um abraço, levam um chocolate, eu já recebi um mamão verde embrulhado, porque eu consegui uma certidão de nascimento. Tipo, coisa boba que qualquer pessoa poderia falar. Você vai lá, você tira a sua certidão, né? Você consegue tirar. Você vai no cartório, você consegue. Aí você faz essa requisição numa certidão para essa senhora. Você vai lá, leva uma mão verde embrulhadinho no jornal. Eu recebo uma mão, esperar ficar maduro. Eu acredito que o ser humano, você tem que ser mais humano com o próximo. Aí o conselho tutelar é isso. Se você não for, fica. Às vezes não dá, né? Às vezes você tem que brigar, tem que bater de frente. Mas se você não for, você não vai conseguir. De forma geral, na educação, nos últimos anos, aí, fecharam algumas escolas aqui na cidade. Lá vocês tiveram esse tipo de problema também? Tivemos devido ao quê? O abandono escolar. Os pais estão muito largados também. Eu acho que o ensino mudou muito. Infelizmente, acho que o ensino deu uma mudança no qual não é atrativo para essas crianças. Eles estão abandono. Como que você vai colocar um adolescente no qual, hoje, tem um adolescente que não sabe escrever. É copia. Se você colocar no papel, não consegue ler um texto para você. Porque mudou muito o ensino. Eu acredito que se não for atrativo, não vão. Às vezes só vão porque é obrigatório. É obrigado, tá lá, a mãe obriga, mas não sabe. O abandono escolar, se você como pai não entende que seu filho tem que estar na escola, ele não foi, ele não acordou. Gente, você não está olhando o futuro do seu filho, né? Essa é a verdade. Mas ele não acorda. Como que ele não acorda? Você tem que acordar ele, né? Vamos lá, tem que estudar, né? Porque tá tão difícil hoje sem estudo, né? Com estudo já tá difícil, mas sem estudo. Eu falo pra minha menina, quando ela tem 18 anos, eu falo, mulher, estudar. Né? Eu não quero que tu, né? Estude, porque é o caminho do estudo. E muitas crianças não vão pra escola, não querem ir, ficam bagunçando, dormem, chegam de manhã, acho que ficam a noite toda na internet, porque a mãe não olha celular, não olham de jeito nenhum, não olham redes sociais. Também muitas mães chegam cansadas, né? A gente entende que não é pai, mãe, e a vida bem corrida, mas os filhos são seus. As pessoas não entendem que o filho é nosso, nós somos responsáveis por nossos filhos. Você tem que lidar com ele, você tem que saber por onde fazer seu filho e sem nem você pedir. A escola. Então, o abandono faz com que diminua as escolas que estão fechando.
E diminuiu uma, onde a gente mora até, foi uma. Mas agora a demanda aumentou. Na volta da pandemia, muitas pessoas querem estudar. Aí eles voltaram. Tem bastante gente que procura vaga. Não tinha até a demanda de Morrinhos, aumentou muito. Que depois que mudou, foi o Parque da Montanha, vieram os prédios, né? Aumentou a população, mas não aumentou a escola. Então, não adianta. Precisa de mais escolas também para aquele lado de lá, necessário de mais escolas. Nós estamos com um probleminha daquele lado. Entrando, né, nessa situação de um lado para o outro aí que você comentou, eu sei que teve um momento que o Guarujá passou bem complicado, né, enfim, dos acidentes naturais, vamos falar assim, né? A gente sabe que não são tão naturais assim, que é às vezes uma falta de, né, de manutenção ou falta de atenção naquela região, mas eu queria que você contasse um pouquinho nessa época, desse estrago que aconteceu no Guarujá. O que vocês perceberam, o que vocês, enfim, como essa situação chegou para vocês lá, como é que foi isso? O momento que teve Que os morros vieram abaixo lá. Foi bem difícil. Muitas famílias perderam tudo. Até pessoas dentro da família. Tem ideia, né, quantas pessoas morreram nessa? Nada é muito divulgado porque não tem muitos números. Não tenho ideia. Mas nós fomos lá, fizemos, né, nossos atendimentos. Acolhemos um dia para acolher, abriu escola, mas as famílias querem separar. Eles sempre ficarem juntos. Assim, o suporte foi um pouco devagar. Eu acho que hoje que está encaminhando deve ser auxílio de aluguel, né? Para essas famílias. Mas infelizmente sempre tem aqueles oportunistas. Aproveitam do outro, né? E as pessoas que realmente necessitam, tem pessoas que não necessitam. Então nunca a gente vai conseguir, essa é a verdade. A cidade nunca vai conseguir ter um avanço enquanto tiver pessoas oportunistas. Eu vejo que tem uma tentativa de moradia, só que assim, as pessoas também não ajudam. Eu vejo pessoas que ganhou um prédio e vende. Prefere voltar para a comunidade do que estar pagando. Tem que pagar uma água, tem uma rotina que tem que ser feita, mas eu vi pessoas vender. Isso é uma das coisas que a gente comenta aqui. A gente faz um trabalho, né, com o pessoal em situação de rua. E aí é uma das discussões que a gente teve até, né, no grupo e um fórum que a gente participou, falando justamente isso. Não adianta você pegar o cara da rua e colocar o cara aquado, num apartamento da quadra. Se você não der estrutura para ele de que tem que trabalhar, de que tem que ter renda, tá? O cara não resolve. Não vai resolver. Se você não ele vai voltar direcionar para a rua. Então você tem que preparar ele. Então, né, a ideia é que a gente, inclusive a secretária de social foi convidada, mas essa semana agora ela tinha alguns compromissos, ela já bateu a agenda aí com a gente para o próximo mês. Da gente pelo menos pensar nessa situação, né, de políticas públicas, o que fazer para que a gente consiga que as famílias saiam, né, ou da comunidade ou da rua, mas que elas consigam ficar nessas casas, porque não adianta, você vai lá, cria, faz um cadastro, e aí depois essa pessoa vende ou sai dessa residência, e aí você tem um outro problema, porque a pessoa entrou, saiu porque não conseguiu pagar, e aí seu nome está lá, você não consegue uma outra oportunidade dessa porque você já perdeu. É uma vez só, então, né, a gente tem que ter, acaba tendo trabalho um passivo. anterior, né? A isso. Algo que tem até uma renda, algumas ONGs que tem umas instituições que consigam aumentar as mãos terem algo para aprender, para ter o seu lucro, para manter a casa, porque depois eles não conseguem. Essa é a verdade, voltam realmente para Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro cenário que seriam as crianças, né, com alguma necessidade especial. Isso é um tema, né, que a gente sabe que, né, mundial, que é um tema muito delicado, enfim. Nunca vai ser suficiente os equipamentos, os atendimentos, mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é no Guarujá. A demanda é grande, a demanda está enorme, precisamos de ver.
bem pouco, mas uma deu na cidade. E assim, nunca avisei a cidade. E a procura é enorme. Agora veio umas ONGs, né, que está fazendo esse atendimento. E a demanda está muito grande. A inclusão, às vezes, nem sempre tem o suporte. A rede municipal tem até um suporte. Temos as professoras de inclusão, eu sou professora, eu tenho pós-graduação em educação especial. E precisa de mais, muitas. Não é fácil você trabalhar com uma criança, imagina uma especial. Precisa de todo o amor, né? O amor, carinho, atenção. É um trabalho diferente. Se você também não gostar, você não tem que pegar. Eu vejo a educação especial, é a cereja do bolo para mim, eu sou apaixonada pela educação especial, eu gosto muito. Eu fico triste em ver profissionais até que se diz que gosta e não trabalhar do jeito que tem que trabalhar. Eu sei que não é fácil, então não pegue. Se você não dá conta, você pegue, né? Você sabe que você vai encarar. São seres iluminados que precisam de ajuda, mas a rede precisa aumentar profissionais com isso. Quantos equipamentos O vocês estado têm é mais hoje? difícil. Tem algum equipamento específico que cuida da saúde, da educação? A PZ, né? A PZ que atende só a parte de especial, né? Mas precisa de mais. Só temos uma cidade. Imagina, a cidade para atender todo mundo. Precisa de outro. Como nós estamos em 2 polos, eu acho que deveria ter um Vicente Carvalho, um CREAS no Vicente Carvalho também é necessário. Acho que isso aí já está para acontecer, um estudo. Um CAPSI para o Vicente Carvalho, porque nossas crianças, as mães às vezes não têm condição para ir até o Guarujá. Eu faço encaminhamento, me procuro, me encaminho. Não quer nem cair. Às vezes ela não tem nem o que comer, como que ela vai? Aí não consegue, porque é longe. Precisamos de um Vicente Carvalho, acho que é necessário para isso, para melhorar o fluxo da cidade, da educação, né? Na situação de crianças especiais. É difícil. Vocês têm algum equipamento voltado à saúde lá? Não? Específico, não. Específico? É um tema que a gente tem acompanhado aí cada vez mais. A PAGA tem bastante, mas eu vejo que é muito pouco e pouquinho tempo, né? São muitos. A PAGA, o Instituto de Evolução, que também atende uma demanda. A PAI Guarujá, já deu a PAI também. A PAI Guarujá, a PAGA, Instituto de Evolução. Tem uma ONG agora, o Mundo Azul também, que é uma ONG que está fazendo os atendimentos legais. ITO, mas tem uma fila enorme, então se a gente não correr atrás de atendimento, vai ficar assim, à mercê, né? Tem muitos adolescentes hoje, eu vejo adolescentes, a demanda de evasão também de adolescentes. Precisa de outros atendimentos e eles não têm esporte. Precisa. É difícil, a gente vê, né? Na verdade a sociedade não discute algumas coisas que deveria. Sim. Né? Então isso aí acaba trazendo alguns problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da participação. Eu não sei, né, justamente como é que é lá, a gente está tentando buscar. As pessoas participam das audiências públicas, as pessoas participam dos conselhos, elas vão, por exemplo, nas reuniões nas escolas, os pais. Bem pouco. Como é que é a participação da sociedade de forma geral lá? A sociedade é bem. Eu já fiz reuniões com pais de comparecer. É notificado para a escola toda comparecer. 15 pais. Muito fraco. Da escola inteira? 15 pais. E é triste, né? Porque o professor, o diretor se dedica, chama, notifica o pai. Eles não estão presentes na vida do seu filho. Está faltando a presença dos pais. Eu sempre coloco, gente, olha a rede social dos seus filhos, né? Eu sempre converso, coloco até na minha rede social algumas coisas, algumas dicas, né? Porque hoje tudo é internet. Eu acho que é uma rede muito alcança muitas pessoas. E as crianças hoje tudo em live. Gente, olha as lives. Os pedófilos estão aí.
Eles entram nas lives, eles mostram as coisas para nossas crianças, eles se aproveitam disso, não deixam. Eu acho que criança não tinha que ter, né? Eu acredito que criança não tem que ter essa liberdade, porque são livres. Tem muita mãe que não se importa, não tá nem aí. Mas tem mães que cuidam também. Eu fiz um linking até no meu perfil e eu vi que algumas hoje estão mais rígidas de alguns acontecimentos. Mas está aparecendo bastante denúncia virtual. Bastante denúncia, uma demanda muito grande de pessoas que entram em rede social para praticar pedofilia. Muito triste. É algo que não dá nem para você dizer, não, é só aqui, é só ali. Não, Na internet, geral. geral, você não sabe nem da onde é. Hoje a gente vê né, na televisão, alguma cidade mais afastada, aí você fala, não, é lá, não, ele está na internet, não é que ele está lá, ele fisicamente está lá, mas ele pode estar em qualquer lugar. É o perfil, né? Bom, então, tem que olhar. Os pais, gente, a primeira proteção dos filhos são os pais, né? Os pais ou os responsáveis. Eu falo pai porque realmente são os pais, mas quem seja responsável pela criança, pelo adolescente. Tem muita família hoje que não é, acho que pai e mãe. A maioria é bastante avós aí que estão tomando conta das crianças. Bom, vamos entrar num tema um pouquinho mais leve. Por favor. A gente sabe que tá essa discussão aí pro aeroporto vai, não vai e tal, enfim, né? Tem aí uma discussão em cima disso daí. Só que isso também, por outro lado, traz um crescimento, né, para a região, para a cidade, principalmente para a cidade, porque o aeroporto, né, fica do lado do Guarujá. Mas como é que isso está sendo tratado lá no amanhã? Né? Assim, vão ter novas escolas, vão ter nova estrutura, principalmente para as crianças. Eu sei que tem uma escola, né, que a base faz, tem aula lá dentro, enfim, como é que é isso? Como é que é essa estrutura? Se tem alguma coisa sendo, pelo menos, discutida nesse sentido, ou se assim, não, vamos esperar chegar, a hora que chegar a gente vê como é que faz? Acho que a base lá é uma estrutura que eles trabalham, a escola militar, né? Já é mais rígido um pouco o sistema da base. Mas eu não vejo outras preparações para trazer para os adolescentes e das crianças. Mas lá no território da base tem até algumas as coisas que realmente as pessoas não conhecem, né? Falta assim... Quantos alunos a base atende? Bastante, né? Porque lá ensino desde o fundamental até o médio. Bastante. Mas é estadual, né? Escola estadual. Atende desde o primeiro aninho até o terceiro. Então, é rígida, né? São rígidas as pessoas. As mães procuram muito avaliar a base. Tem essa, mas já foi até pior, né? Ninguém queria estudar na base na minha época. Na minha época ninguém queria. Porque facilita, né? Eu tenho um primo que estudou na base e hoje está no interior aí, foi junto com a fábrica, enfim, estava na fábrica. Tinha, né? Os técnicos não tinham, né? Na base. E tem o nosso 1º de maio, né? Que está um problema muito grande. Estamos lutando para melhorar o 1º de maio. Tá difícil, a briga tá grande. Estrutura. Quando envolve nessa parte de... Alguns falam que é despesa, eu acho que é investimento. Quando envolve, educação. Então, justamente, quando a gente envolve essa parte de investimento na educação, eu até estava assistindo um professor comentando, a gente tem uma ideia de 1 para 50, né? Então, se cada R$1 que você investe na base, você deixa de gastar 50 na outra ponta. Então, bastante, né? É uma proporção que, né, a galera não tem muita noção e às vezes a própria gestão pública não tem essa visão, né, de investir na base, seja na saúde, seja na educação, para que lá na frente ela não precise gastar. No futuro, né? Eu sinto falta muito do magistério. O magistério era muito importante. Na época que tinha o magistério, eu até fui estudante de magistério, estudei no Cefam, e hoje a gente não pode, né, tem que ter a pedagogia para dar aula, mas o que o Cefam fazia com os adolescentes, gente, transformava, né? Eram ótimos professores, são ótimos professores.
A maioria dos professores formados no Cefam são Eu acho que essa realidade. essa redução né, do ensino técnico acabou deixando um vácuo, né, na sociedade de forma geral muito grande, e aí hoje acontece essa situação, que hoje a gente não tem. A criança passou dos 10 anos, ela não tem nada para fazer. E aí ela vai até os 18 anos sem saber fazer nada. Aí chega aos 18 anos, está no mercado de trabalho, tem que ir para a faculdade e tal, mas e aí? Né? Então, enfim, ainda temos essa barreira na educação. Eu queria te agradecer, nós já estamos chegando aí a 1 hora. Já passou rápido. Eu queria te agradecer, né, por ter Muito obrigada, trazido um pouquinho de informação aí para a gente contar um pouquinho, né, da situação do Guarujá. A ideia é trazer realmente, né, a discussão da região, saber como é que está, né, quais são os pontos que tem mais necessidade, o que está indo bem, a gente sabe que é difícil, mas o que está indo menos pior, né, e trazer essa informação. Obrigado, né? Fica à vontade agora, se você quiser deixar algum recado aí, esse é o momento. Não, eu agradeço, né? Eu nunca participei de uma live, mas eu agradeço o convite, eu estou um pouco nervosa. Mas o que precisar, gente, pode me procurar, né? Procurar os outros conselheiros também, que nós estamos para a sociedade, em defesa mesmo das crianças e dos adolescentes. Eu acho que é muito importante que as pessoas denunciem algo que ocorra, tenha noção, né, que dos maus tratos que tem. E denunciar sim. Tudo que souber pode denunciar, que nós vamos ir atrás. Isso aí, pegou alguma coisa errada, denuncia, que o pessoal vai pelo menos saber o que está acontecendo. Pelo menos isso, né? Às vezes aparecem algumas denúncias, mas não acontece, mas se chega eu tenho que ir, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. Porque às vezes até briga familiar, o povo faz algumas entregazinhas, faz algumas denúncias fakes. Gente, não façam isso. Tem tanta denúncia grave, assim, não façam denúncias fakes. Porque nós vamos, né? Vai ter uma perda de tempo, né? Vai causar um transtorno, mas se for coisas sérias, pode denunciar. Obrigada. Pessoal, vamos ficando todos por aqui. Fiquem com Deus sempre. Valeu!